Boa noite, Liane. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Muito feliz de estar aqui com vocês. Imagine, nós que estamos felizes por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que é tão corrido, né, para nos auxiliar e nos transmitir conhecimento, que você tem uma bagagem enorme. Vamos pensar que vai ser uma troca hoje. Estou aqui para compartilhar e para ouvir, para receber também, para a gente conversar, levar isso de uma forma bem leve. Que eu puder contribuir, estou aqui às ordens. Me sinto muito honrada aí com o convite. Então, a Diri quer fazer a fala inicial? Iniciamos já, então? É 20 horas, né? Sim. Então, boa noite, Eliane, minha xará. Opa, xará! Começamos bem já, então. Que bacana. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por você disponibilizar, né, o teu tempo para estar aqui conversando conosco. Acredito que vai ser de grande valia, não só para os nossos estudantes, mas para nós também, né? E seja bem-vinda e muito obrigada mesmo por disponibilizar esse tempo aí, que eu sei que a gente diz serviço remoto, né, mas está tudo muito mais corrido do que se fosse presencial. Eu acredito que para você também é a mesma situação, né, porque para nós está bem tenso a situação, né, num momento tão específico que a gente vive e que vai ficar de lição para todos. Acho que a gente vai aprender muito com isso, né? E eu acho que você só tem a trazer aí você tem uma bagagem enorme. A gente conhece o teu currículo, eu conheço através da Janei, né? Que é ela que me passou. E é uma aluna ali que falou que te segue no Instagram. Opa! Então, eu acho que você vai poder transmitir aí um monte de coisa boa para os nossos alunos. Então, seja bem-vinda, fique à vontade. A hora que você quiser iniciar, pode iniciar a tua palestra. Ok, então muito boa noite, né? Falando oficialmente agora, me sinto muito honrada. A Janei, como ela já comentou, é minha amiga de infância mesmo, né, Janei? Bem pequenininha. Infância mesmo, então é um carinho muito especial, né? A gente poder estar juntas aqui nesse momento e junto com vocês. Eu, como vocês sabem, eu sou laranjeirense, então com certeza o convite tem um peso até maior por isso, né? Hoje eu moro em Cascavel, desde 2016 eu moro aqui, mas o coração com certeza é lá, tô sempre por lá, meus pais moram em Laranjeiras, então fico bem contente mesmo de estar aqui com vocês. Eu quero também parabenizar os professores, não posso deixar de registrar, né, pelo dia de ontem, deixar o meu parabéns. Eu também hoje eu acabo sendo professora de um outro formato, mas também já fui professora aqui em Cascavel, em Laranjeiras também. A minha mãe foi professora municipal, é uma professora aposentada hoje, então tenho muito orgulho aí dessa profissão. Fico bem contente de estar aqui no meio desses professores aí junto com vocês. Então, parabéns, porque o desafio que vocês têm também é um desafio grandioso aí no dia a dia com as pessoas e merece todo o nosso reconhecimento, nosso respeito. E eu preparei um conteúdo aqui bem especial para vocês, falando sobre autoliderança, falando de pontos aí que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, né? Tanto vocês quanto eu, são pontos que a gente precisa estar antenado para a gente poder construir aí a nossa trajetória e ter um objetivo lá na frente e chegar nesse objetivo. Então eu peço que vocês estejam junto comigo, que nós possamos fazer desse momento um momento realmente especial, que a gente possa estar aqui totalmente presente, né? Se a gente tem aí o celular, alguma distração que a gente possa deixar de repente de lado por esse momento, porque já que estamos aqui, que a gente possa realmente fazer esse momento ser diferente, ser um momento aí de impacto aí para nós. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a carinha de vocês. Liguem a câmera, não fiquem com vergonha. Eu tenho o costume de usar. Eu tenho o costume de usar mais o Zoom aqui no Meet, eu já não tô conseguindo fazer para ver todo mundo. Mas conforme vocês vão se mexendo, vai mudando ali, vai aparecendo.
Legal. Então, hoje eu atuo, né? Então eu venho de uma experiência aí de muitos anos trabalhando com empresa, como eu falei, como professora, e desde 2016 eu venho atuando nessa área mais de comportamental. Então tem alguns programas de desenvolvimento para liderança, autoliderança, atendo de uma forma individualizada, personalizada, tanto aqui no online como a gente está hoje, como presencial, e também com empresas, no treinamento e desenvolvimento de líderes, de gerentes, das equipes. Então sempre nessa, falo que eu gosto de falar, são três tripés aqui que eu falo, né? Que é a parte de liderança, comunicação assertiva e a parte comportamental. E hoje a gente vai falar aí dessa alta liderança misturado com o comportamental. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, para falar, tá? No final também eu abro mais para perguntas, mas durante o tema, algum exemplo, alguma experiência que vocês forem lembrando, fiquem bem à vontade para contribuir aí, para a gente tornar esse momento bem dinâmico. Então, quando a gente fala sobre autoliderança, então a gente vai falar hoje principalmente dessa importância da autoliderança. Então, eu pensei assim, como que eu traduziria de uma forma muito simples e muito prática essa questão da autoliderança? E o que me veio foi o seguinte: autoliderança é você projetar o que você gostaria de alcançar, aonde que você quer chegar. Eu fiquei imaginando como se fosse uma foto. Se eu pedisse para você agora pensar, qual que seria a foto da onde você quer chegar? Aonde você quer chegar este ano ainda, o ano que vem? Ou quem sabe uma meta mais a longo prazo? Vocês que estão aí como estudantes, né, nos cursos, o que vocês imaginam quando vocês terminarem o curso de vocês e aí você começar a tua trajetória profissional? Será que essa foto está clara aí na tua mente? Dá uns segundinhos aí para você pensar. Como seria essa tua foto da autoliderança? A foto do teu resultado. Por que eu falo isso? Agora eu quero pedir para você que pensou na foto, ou se você não pensou, para você começar a pensar, pega essa foto e sabe o quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça que a gente compra para montar? Queria que você pensasse nessa foto e dividisse ela como se ela fosse um quebra-cabeças. Quebrasse em pedacinhos. E agora você traduzisse isso pensando o seguinte, que cada pedacinho é cada etapa, cada jornada da tua vida que você vai trilhando e você vai alcançando até você chegar lá. Então nós temos aqui o pessoal da enfermagem, né? Dá um oi aí quem é da enfermagem. Balança a mão aí. Eu vou ver alguns, não vou ver todo mundo. Temos o pessoal da informática. Boa noite, oi. Tem bastante povo da enfermagem. Enfermagem, que legal. Que missão é essa? Eu gosto de falar assim, gente, que todos os trabalhos, tudo que a gente faz é uma missão, né? Eu falei agora há pouco dos professores, mas enfermagem eu considero uma missão muito especial. Não é porque nós estamos aqui, mas quando a gente precisa de um cuidado médico, a gente sabe o quanto que a gente está ali vulnerável e o quanto que é importante esse trabalho aí da enfermagem. Então, eu até queria deixar isso registrado. E aí nós temos o pessoal da informática, que é um curso também que eu acho que está muito requisitado nesse período, né? Então, quando a gente fala de projetar o futuro, eu não sei nem se o pessoal da informática consegue projetar de tanta novidade que tem e tanta coisa diferente que pode vir a surgir. Às vezes uma profissão, algo que nem foi inventado ainda. Temos o pessoal do agronegócios, que é a importância aí para o nosso alimento, dentre tantas outras coisas, tanta tecnologia também envolvida hoje no agronegócio. E temos o pessoal da administração, o pessoal que vai ajudar a coordenar e administrar tudo isso. Aí, ó, eu vi a Maria Cândida ali dando um oizinho, pessoal da administração. Muito bacana. Tem bastante ali. Só que eles estão todos envergonhados e não gostam de aparecer. Gente, envergonhado, ó, a Simone colocou ali a mensagem. Também. Tem edificações também. Ah, edificações. Pessoal, só eu peço para vocês, antes da Iane começar a falar e a continuar a conversa, desliguem o microfone de vocês, senão dá interferência, tá? Legal. Então, agora já estamos aqui todos nominados, né? Todos muito bem-vindos. Porque quando a gente fala, então, desse projetar, gente, como é que eu vou fazer a minha autoliderança se eu não sei aonde que eu quero chegar? Esse é o primeiro ponto. Então, para mim, quando eu falo autoliderança, liderança de mim mesmo. E às vezes a gente acaba agindo muito no automático. Só que para qualquer liderança que você deseje executar, seja no teu trabalho, seja na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é um olhar para si.
E a nossa fala de hoje é justamente para isso, para que a gente possa despertar para essa autoliderança. Eu trouxe aqui até alguns livros, conforme eu for desempenhando aqui a conversa, para indicar para vocês, para que possa também favorecer aí a continuidade dessa autoliderança. E eu queria trazer 2 exemplos para vocês agora, para vocês pensarem e de repente correlacionarem aí com o dia a dia de vocês. Então, como é que a jornada será no nosso dia? Se a gente acorda de manhã, eu acredito que, né, se não todos, a maioria que trabalha, então entra na sua jornada de rotina, à noite tem o estudo, sexta-feira à noite tem estudo, né? Já deixo os parabéns para quem está aqui, olha quanta coisa que poderia estar concorrendo com essa nossa sexta-feira, e vocês estão aqui buscando o quê? Conhecimento, inspiração, coisas diferentes, estão aqui no grupo, então já estão aí mostrando o diferencial de vocês. E aí já é um caminho para a autoliderança. Por quê? Porque dentro de todas as escolhas, vocês escolheram algo que vai contribuir com o teu conhecimento, com o teu intelectual, com o teu conhecimento técnico e que vai fazer a diferença lá na frente, tenho certeza absoluta. Porque eu gosto de falar assim, o conhecimento técnico, vocês concordam comigo que o conhecimento técnico está disponível de uma maneira igual para todos nós? No próprio curso. Né? Quantas pessoas estão dentro de uma sala de aula recebendo conhecimento técnico da mesma forma, passado, transmitido da mesma forma? E o que a gente vai falar hoje tem a ver com o que será que é a peça-chave que faz a diferença na absorção desse conhecimento técnico e na aplicação desse conhecimento técnico. Então isso tem a ver com a gente aqui também, porque o conhecimento está ali, mas como é que você vai agir sobre ele tem muito a ver com você. O resultado que você vai ter lá na frente tem a ver com você. E aí eu quero trazer 2 exemplos aqui para a gente falar. 2 exemplos de pessoas que passaram aí pela minha mentoria. O primeiro exemplo, eu dei um nome fictício aqui para mim não trazer o nome real. Eu dei o nome de João aqui, nós vamos falar do João. Eu trouxe um exemplo do João, que ele tem uma rotina da seguinte maneira. Ele tem um cargo na empresa onde ele trabalha, uma indústria. Ele é aquele profissional dedicado, aquele líder que se preocupa muito em fazer certo, em cumprir as metas, atender todos os pré-requisitos que são necessários ali. Então, é aquele funcionário que vai para casa, ele fica pensando no trabalho, será que eu fiz certinho? Será que eu terminei? Será que eu deixei tal recado? Não sei se alguém aqui está se reconhecendo com essa rotina. Então, termina, faz o seu trabalho de manhã, almoça, volta, quando termina vai para casa e preocupado. Mas o João, ele tem um sonho. O sonho dele é fazer uma faculdade de engenharia de produção. Só que ele ajuda muito a família dele com a renda financeira. E a primeira meta que eles tiveram enquanto família, ele ajudando ali a família, foi comprar um terreno. O pai dele é pedreiro e eles trabalhavam durante o dia no trabalho normal e à noite, nos finais de semana, eles foram construindo a casa deles. Quantas histórias assim a gente já não escutou, né? E aí eles foram fazendo. Só que o que acontecia? O que aconteceu com essa história aqui do João? Ele acabou neutralizando muitas áreas da vida dele. E foi nesse cenário que ele chegou para mim, inclusive encaminhado pela empresa. Por quê? Porque ele chegou num ponto que ele estava com peso elevado, com ansiedade, não conseguia dormir de noite, estava com a parte da intelectual dele, que era aquela faculdade, estava lá para frente em função da questão financeira, a questão da saúde afetada, a parte do intelecto também. Por quê? Porque ele ficava, no dia a dia ele se desenvolvia, mas ele acabava ficando preso ali nessa rotina. E aí só entendendo que, o dia que eu fizer a faculdade, eu vou conseguir mudar esse meu cenário. Então aqui eu trago um exemplo para vocês. Agora eu quero trazer o exemplo 2, de uma outra pessoa também que chegou para mim. Essa outra pessoa é o Pedro. O Pedro, quando ele chegou, ele já tinha sua empresa com funcionários, ele estava com 29 anos, e já tinha uma empresa super bem sucedida. A história do Pedro, o que aconteceu? Ele também começou, esse primeiro exemplo que eu falei para vocês, ele estava com 26 anos. E nessa história aqui do Pedro, ele começou a trabalhar também muito cedo, começou a trabalhar com 15 anos, e ele mudou de estado, inclusive, porque ele teve uma oportunidade de trabalho. Ele é de Santa Catarina, acabou mudando aqui para o Paraná. E aí ele veio para ficar na casa de um parente, mas chegou, não deu certo, acabaram que não receberam ele e ele acabou dormindo no galpão do lugar onde ele trabalhava. Um galpão que tinha as frestas, que tinha buraco no teto, mas ele tinha uma determinação muito grande que ele queria ter a empresa dele. E aí ele foi construindo a trajetória dele, abraçando aquilo que foi vindo e buscando se especializar e conhecer cada vez mais o ramo que ele trabalha até hoje.
E a partir disso, ele foi entendendo que por uma fase da vida dele, ele ia precisar dedicar muito para esse trabalho e buscar aprender aquilo que fosse necessário para entrar nesse circuito, para ele chegar no objetivo dele. Então, nesses exemplos que eu trouxe, no exemplo 1, a gente vê uma pessoa muito voltada para a sua rotina, que tem um sonho também. Só que vocês conseguem perceber que nesse primeiro exemplo, qual que seria o nível de autoliderança que ele está tendo ali para chegar, para montar essas pecinhas do quebra-cabeça dele e chegar nesse resultado? É um nível que ficou praticamente somente a nível do sonho. Mas ele não está percebendo o tempo que ele está perdendo, as oportunidades que ele está perdendo para ele poder chegar realmente nesse sonho. E já no segundo exemplo, é uma pessoa que já tinha essa visão de conforme ele fosse se desenvolvendo, conforme ele fosse crescendo, ele poderia conseguir alcançar esse sonho dele. Então, no primeiro exemplo, o primeiro ponto que a gente precisou fazer com relação à autoliderança é abrir o horizonte dele primeiro para as áreas da vida dele. Então, aí eu faço o convite para você já fazer essa reflexão. Como é que você está cuidando? Imagina a tua vida como se fosse uma pizza. Sabe a pizza com as fatias assim? Imagina as várias áreas que tem lá na tua vida. Como será que você tem cuidado dessas áreas? Porque isso também faz parte. Porque tem áreas como o lazer, por exemplo, que elas recarregam a nossa bateria. Tem áreas como a espiritualidade, por exemplo, que nos gera o nosso equilíbrio. E tem áreas como o trabalho que vão fazer a gente alcançar os nossos objetivos, principalmente os financeiros, ou de realização pessoal. Tem área como a família, que é o nosso suporte. Então, todas as áreas, elas são importantes para a construção, para a realização desse sonho. E, às vezes, a gente vai neutralizando uma em prol de outras. E aqui eu quero trazer, então, essa reflexão para que a gente possa pensar, bom, se o meu horizonte está muito mais parecido com o exemplo 1, quanto será que está parecido? De 0 a 10, quanto que está parecido com esse exemplo 1? O que eu posso fazer de diferente para eu começar a gerar esse movimento na minha vida? E através desse primeiro movimento eu consegui chegar a resultados diferentes. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês já era um exemplo onde a pessoa já tinha um cuidado com a sua autoliderança. Mas o que ela acrescentou? A partir de que ela já tinha esse cuidado e ela já conseguia fazer essa projeção dela pessoal, ela conseguiu ir ainda mais longe, porque aí ela conseguiu perceber que ela podia também influenciar outras pessoas. Então, a partir dessa liderança dela, ela conseguiu chegar e apresentar e chegar a outras pessoas. Como é que você se percebe, então, dentro dessa tua jornada? Será que você está vivendo a tua jornada utilizando uma lupa, assim, no caso, muito focado no teu dia a dia, muito focado na tua rotina? Ou você consegue olhar ela com uma forma mais ampla? Ter a lupa para alguns momentos, mas também, às vezes, ter um binóculo aí para outros momentos onde você precisa olhar mais longe. Tenta para frente. Oi, Simone. Eu queria ver com a Ariana aqui os exemplos, que nem o número 1, o João, que ele tem uma família. Aí o número 2, aparentemente, parece ser solteiro. E acho que fica mais fácil, né, de conseguir conquistar os seus sonhos, seus objetivos, não tendo as responsabilidades de uma família, de uma casa, de filhos. Simone, se eu te contar que é ao contrário. Fica tudo mais complicado, né? Como que a gente consegue fazer isso? Simone, legal, obrigada por você trazer a tua pergunta, viu? Eu vou, na sequência aqui, eu acredito que eu vou conseguir te responder, mas no exemplo é o contrário. Acabou sendo ao contrário. O primeiro, ele é solteiro e ele mora com o pai e a mãe. E aí, por essa dificuldade deles financeira, ele acabou ajudando esse pai e a mãe a comprar esse terreno. E aí ele acabou tendo que comprar parcelado, e eles construíram a casa, e aí ele precisou adiar um pouco essa questão da faculdade. Mas aí quando ele começou a perceber que ele poderia agir de uma outra forma, então assim, a faculdade ele não está conseguindo fazer agora, o ensino médio ele tem concluído, ele tem um emprego bom. Então o que eu coloquei para ele? O que dentro da realidade que ele está, ele poderia fazer de diferente? Será que ele precisa ficar esperando a faculdade? Hoje em dia a gente tem outras formas de aprendizado. A gente tem formas gratuitas, a gente tem aulas ao vivo o tempo todo, a gente tem pessoas com quem a gente pode conversar e se inspirar, a gente tem pessoas que podem trocar ideias com a gente, pessoas que podem nos ajudar, como a Simone colocou ali, de repente, no cenário que eu posso não estar vendo uma solução, mas às vezes conversando com uma outra pessoa, inclusive com os professores, pode trazer uma visão diferente para você.
E aí no segundo cenário, que é bonito também, é legal trazer essa experiência, porque ele acabou casando muito cedo. E nesse casar muito cedo, ele encontrou realmente uma pessoa que compatibilizava dos sonhos com ele. E aí eles vieram construindo juntos. E foi legal porque ele foi zelando isso pela família, entendendo que a família seria um pilar. Mas ele também precisou desenvolver várias coisas, várias características. O que eu gosto de falar é assim, ó, que daí vai ter a ver com o que eu vou fazer agora no compartilhamento de tela. Quando a gente tem esse objetivo claro, ele é o primeiro ponto. Porque quando você tem, além de você estar se movimentando para chegar nesse teu objetivo, você tem Deus ali junto com você, você tem o universo conspirando a teu favor. Porque assim, quando eu falei para vocês esse exemplo das pecinhas de quebra-cabeça. Quando a gente compra lá um quebra-cabeça novo, e a gente vai montar esse quebra-cabeça, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente pega a tampa da caixinha, né? E coloca essa tampa para a gente guiar, para a gente se guiar e ir olhando essa caixinha. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Que da mesma forma na nossa vida, se a gente tem essa clareza, tem essa meta aqui na frente, a gente vai pegando as pecinhas certas ao longo da nossa vida. A gente vai escolhendo o livro que tem adequado com o nosso sonho, com o nosso objetivo. A gente vai escolher o curso que está adequado. A gente vai escolher, às vezes, as amizades que tem a ver com aquele curso. Então, a gente vai desenhando esse nosso caminho de uma forma que ele vai fazer com que a gente chegue lá nesse quebra-cabeça. E aí, Simone, quando você coloca, se a gente, de repente fosse falar mais a fundo, você colocou como se tem obstáculos ali, de repente, para você alcançar o seu sonho. Seria isso? Abre ali de novo a tua câmera para eu te ver. Só faz um positivo ali para mim. Então, se você tem essa dificuldade, a primeira coisa que eu coloquei... Então, a primeira coisa que eu falaria para você, e vamos prestar atenção aqui no próximo slide que eu acho que vai te ajudar, mas a primeira coisa que eu falaria para você é o seguinte: seja a dificuldade que for, se dê um tempo para você parar, olhar para ela, mas olhe primeiro para o teu sonho, porque eu tenho certeza que ele vai ser maior. E aí, a partir desse sonho, você vai conseguir administrar essa dificuldade. Porque se a gente para na dificuldade, ela tem muito a ver com a nossa mente. A nossa mente que às vezes acaba nos sabotando, às vezes sim a questão é real, como no caso do exemplo que eu trouxe ali, o exemplo 1, né, do João. É uma questão real, é financeira. Ué, com financeiro eu vou fazer milagre? Né? A meditação que tem jeito instantaneamente numa questão financeira? Não dá, né? Mas que outras maneiras, de repente assim, o caminho que eu tô vendo é esse aqui, né? Vou colocar assim que fica mais fácil de ver. É essa reta aqui. Mas será que não tem uma voltinha que eu posso dar, mas que possa me levar assim no meu objetivo? Então, o primeiro passo é a nossa mente acreditar nisso. É a gente projetar. Porque se a gente não tem essa clareza, qualquer caminho vai servir. Ou às vezes a gente vai se contentar com aquilo que não é para ser o nosso caminho. E eu não sei se as prof aqui que estão, de repente, eu vou chamar as prof de velha, vão ficar bravas comigo. Vão dizer, vocês estão mais idade que nem eu? Janei, vamos falar de nós aqui? Porque a Janei eu tô em casa, né? Mas quando a gente tinha... Não vamos falar da idade, vamos só... A minha idade não tá certo. Não vamos falar da idade, vamos só contar o exemplo. Mas o que eu quero trazer assim, quando eu pensei, gente, no tema para trazer aqui para vocês, eu imaginei realmente vocês sedentos aí do mercado de trabalho, fazendo um curso que eu acredito que vocês devem estar gostando muito, porque é um curso por afinidade, porque vocês poderiam estar em outro curso e vocês estão nesse. Eu fiquei imaginando pelos meus filhos, eu tenho um filho de 12 e um de 15, o de 15 está no primeiro ano do ensino médio, então ele também já está nesse desafio aí do que serei quando crescer mais um pouco, porque crescer já cresceu bastante, né? E aí eu fiquei pensando, e aí o que eu trouxe para vocês, gente, é justamente pensar assim, o quanto que a nossa mente ela implica no nosso resultado. E eu vou compartilhar a tela aqui, Simone, e a gente continua conversando. Deixa eu ver aqui, uma janela. Então, nesse exemplo que eu quero trazer, quero falar dos resultados. Então, ele chama ciclo do sucesso. Todos nós estamos em busca de resultados, certo? Independente do resultado que for, independente da área da nossa vida, nós estamos em busca de resultado. Agora, para que a gente chegue nesse resultado, o que será que é necessário? Tem alguns elementos que a gente precisa ter para a gente chegar no nosso resultado. E um deles eu chamo aqui de potencial. Ou seja, a gente tem que ter um potencial para chegar naquele resultado.
Então, por exemplo, se eu quero atuar, vamos pegar aqui dentro dos cursos que vocês utilizaram. Se eu quero atuar como técnico em edificação, se eu quero atuar como técnico em enfermagem, agronegócios, informática, eu consigo, Eliane, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo chegar lá e dizer assim, eu quero atuar como técnico de edificações, me contrata, por favor? Acho que não, né? Eu não consigo, por mais vontade que eu possa ter. Por quê? Porque essa parte aqui do potencial eu não tenho. Eu não estou preparada para ser uma técnica em edificações. Pelo menos não hoje. Mas se eu quiser lá no futuro, eu posso me preparar. Mas, por um lado, vamos pensar o seguinte, a cada ano se forma uma turma de profissionais aí, do técnico em edificações, né, enfermagem, medicina, enfim, N cursos, outros tipos de cursos também de formações, as pessoas estão se formando. Então, quer dizer o quê? Elas têm um potencial. Mas, a partir do potencial, será que só ter o potencial faz com que a gente chegue no resultado? Também não. A gente precisa do quê? Entrar em ação. A partir do entrar em ação, eu já comecei a ficar mais próximo do meu resultado. Mas a minha pergunta é o seguinte, que eu acho que talvez vai ajudar ali na resposta da Simone. Será que a gente ter o potencial, ir para a ação, garante o resultado? Eu acredito que na cabecinha de vocês está dizendo que não, né? Não vai garantir. Obviamente que nos coloca muito mais próximo do resultado. Mas também, qual será o resultado que cada um almeja? Qual será o potencial? Mas será que só ter o potencial, ir para a ação, faz com que tenhamos sucesso, resultado positivo naquele trabalho? A gente consegue perceber que tem profissionais que a gente olha e às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem um potencial, imagina que os professores devam ver muito isso também, né? Aquela pessoa tem tanto potencial, mas na hora que chega para o resultado, esse resultado não aparece. E o que eu quero trazer para vocês é que esse resultado está muito relacionado a esse quadradinho que eu coloquei aqui embaixo. Porque aqui nós estamos falando de pessoas que têm o conhecimento técnico, que foram para a ação. Por que será que lá na frente aí o resultado é diferente? Porque o que vai impactar aqui, gente, é o que está na nossa mentalidade. E esse é um conhecimento, por exemplo, que eu não tinha quando eu estava aí nessa fase que vocês estão. E hoje é tão importante saber disso, porque aí a gente consegue, além de alimentar esse lado técnico que é importante, afinal, sem esse certificado, sem esse conhecimento eu não consigo atuar, mas alimentar também essa questão do potencial, essa questão do acreditar, a questão de ter uma crença que nos permita chegar nesse resultado. E aí, para ficar mais fácil para falar de crença, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone um pouquinho para vocês me falarem o seguinte. O que todos nós poderíamos falar sobre essa cadeira aqui que a gente vai concordar? O que nós poderíamos falar que todos nós vamos concordar sobre essa cadeira? Olhando para a irmã. Ela é vermelha. Isso, que a cor é vermelha. Todo mundo concorda que é vermelho? Se não tiver uma distorção de tela aí, né? 4 pés. 4 pés. O que mais? Confortável. Agora chegou num ponto interessante. Posso concordar isso aí? Hã? Confortável. Mas será que todos nós consideramos essa cadeira confortável? Chegou num ponto importante aqui da nossa fala. Não. Para alguns pode ser, para outros não. Legal. Aí, gente... É o ponto de vista. Oi? De cada um. É o ponto de vista de cada um. Então, aqui nós entramos o quê? Entramos no assunto crenças e fato. Então, o que é fato? Eu coloquei o exemplo aqui que a cadeira é vermelha. Isso é fato. Agora, se ela é confortável, se ela é linda, se ela tá fora de moda, se ela é igual a lá de casa, se eu tô enjoado dessa cadeira, se ela é estranha, tem a ver com o quê? Com a opinião, com o ponto de vista de cada um, certo? Vocês concordam? Sim. Então, é esse ponto de vista que a gente pode trazer para cá, para essa atividade. Qual será que é o meu ponto de vista? Qual será que é o tamanho do meu acreditar para aquilo que eu vou fazer? É tão comum hoje em dia, e na verdade eu acho que não hoje em dia, né? Sempre. É tão comum as pessoas não acreditarem em si mesmas. Vocês acreditam nisso, gente? Que tem gente que não acredita em si mesma? Vocês acreditam nisso? Acredito. Muito, né? São muito bons. Sim, sim.
E aí, se eu não acredito, por exemplo, se eu não acredito num livro, eu sei que eu tenho que me atualizar no meu conceito, porque às vezes eu falo de livro com a galera jovem aí, a galera não cola muito. Mas vamos pensar assim, se eu gosto muito de uma série da Netflix, conectou mais aí agora? Se eu gosto muito de uma série da Netflix, será que se eu gosto dessa série da Netflix eu vou indicar para alguém? A gente não só indica, como a gente quer quase forçar que o outro assista. Você venderia um livro, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você venderia um livro, opa, derrubei o calendário aqui. Você venderia um livro ou ofereceria para alguém um livro que você não acredita de jeito nenhum? Não. Não, né? E aí eu pergunto para você, mas e se você não acredita em você mesmo, como é que fica? Para quem que você venderia você? Se você não está vendendo para você mesmo? Pra ninguém. Pra ninguém. Nossa, chega a me emocionar quando eu falo isso, sabe, gente? Porque quantas coisas na minha vida eu deixei de acreditar no meu potencial por colocar um monte de motivos que, se for ver depois, não tinha relevância nenhuma. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma ação, de agir por alguma coisa porque a gente acha que não vai ficar bom, porque a gente acha que não está pronto o suficiente, Que não vai conseguir. que não vou conseguir, que não vou dar conta, porque é difícil, porque eu sou muito nova, porque eu sou muito velha, porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu tenho muito dinheiro, nasci em berço de ouro, não sei sofrer, ou só sofrer, a minha vida é só sofrer, será que um dia eu vou sair disso? Então tudo isso tá onde? Tá aqui no nosso crença olfato. Tá, que tá aparecendo aí, né? Então aqui que eu quero falar para vocês que é o divisor para quando a gente vai buscar uma realização. E aí a gente tem que estar atento, inclusive, com as coisas que a gente está ouvindo em volta de nós. O que será que as pessoas que estão perto estão falando? Qual será que é o cenário do ambiente onde eu vivo? E esse cenário, muitas vezes, ele é do ponto de vista da outra pessoa, mas ele não é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista ele pode ser alterado para aquilo que eu desejo. Então, o que que eu... Não está aparecendo, Eliane. Não? Está aparecendo a tela Que como você... se você tivesse... Isso, agora tenta de novo. Tá. Agora foi? Foi. Então, quando eu perguntei para vocês assim, se vocês venderiam um livro que vocês não acreditam de jeito nenhum, o que eu quero trazer? Que a primeira coisa que precisa ser feita é acreditar em você. E não só em você, quanto acreditar naquilo que você quer ser. Então, quando você pensa em qual o profissional que você vai ser quando você se formar, acredito que tem gente que está se formando esse ano, não sei como é que tá aí as fases, porque também o colégio é novo, né? Quando que forma a primeira turma? EADM já formou, na realidade, não foi feita a formatura por causa da pandemia. Mas já formou em julho. Ah, olha que show! Enfermagem já tem mais turmas que já se formaram. Edificações não tem, né, Diri? Ainda. Informática também não. E agronegócio já teve várias turmas que já se formaram também. Olha que bacana. Então, quer dizer, quando a gente pensa nesse profissional que a gente quer ser ou a pessoa que você quer ser, quando eu falei ali dessas várias áreas da tua vida, né? O que você quer ser? Qual a realização que você quer ter? E eu falei do livro, se você venderia um livro que você não acredita de jeito nenhum, eu começo trazendo você pelo seguinte, então para quando a gente está em busca desse resultado, busca de ter essa autoliderança na nossa vida para a gente atingir o nosso objetivo, a primeira coisa que a gente precisa é ser aquilo que a gente deseja. Então se eu quero ser, sei lá, eu quero ser um médico, uma médica, eu quero qualquer profissão que eu for, a primeira coisa que eu tenho que me sentir essa médica. Se eu quero ser uma palestrante, por exemplo... eu quero ser palestrante, mas eu tenho receio de ir no palco hoje. De repente, o estágio que eu estou hoje, eu tenho receio de estar lá na frente das pessoas. Mas quando é que eu vou começar a me acreditar sendo palestrante? Será que é certo eu querer acreditar só na hora que eu já estiver lá e realizando a minha palestra? Será que vai dar certo?
ou aí eu nunca vou chegar lá porque eu não estou acreditando. Então, quando você começa acreditando, primeiro você precisa ser aquilo que você deseja. E acreditar com toda a tua energia, com toda a tua garra, com todos os teus poros ali. Acreditar de uma forma muito intensa. Eu sou esse palestrante. Eu posso pensar assim, eu sou esse palestrante em construção. Eu sou esse super técnico, esse super profissional em construção. E o que mais eu quero ser além? Quando eu já tiver conquistado de ser o técnico, o que eu posso conquistar na sequência? Que outros sonhos eu posso ter? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ser. Por quê, gente? Você vai falar, mas como é que eu vou ser, Eliane, se eu ainda não tô lá? Mas será que eu realmente vou ser esse bom profissional? Pelo seguinte, gente, que quem acredita, ele vai e faz. E aí, ele vai aprendendo e vai buscando as coisas que vão possibilitar ele fazer no caminho. Para daí sim ele chegar no resultado. Então, é uma evolução. Primeiro eu sinto, eu penso, como é que uma pessoa que é formada em técnico em edificações, como é que ela, o que ela pensa? Que livro que ela lê? Será que é o mesmo do técnico de enfermagem? O que ela assiste? O que será que o técnico de enfermagem vai assistir lá na Netflix? Todas as nossas escolhas, elas são voltadas para aquilo que a gente deseja. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa clareza do que eu quero ser. Para daí sim eu fazer as coisas que têm congruência com o ser. Para daí eu chegar a ter o resultado que eu estou buscando. Mas agora, como é que eu faço esse caminho? Entendendo aonde que eu quero chegar. E se de repente não está tão claro ainda, mas eu posso ter um norte, eu posso ter um foco talvez um pouquinho mais aberto, mas que seja um foco de construção da minha realidade. Eu posso não saber exatamente o que eu quero daqui 5 anos, mas se eu estiver saudável, opa, já é um ganho. Então, de repente, eu posso, nesse meio tempo, ir cuidando paralelamente da minha saúde. De repente, eu posso estar me aposentando daqui 5 anos. O que será que eu posso fazer para me preparar para me chegar bem, super power lá na minha aposentadoria e eu poder curtir melhor? Então, quer dizer, a clareza, ela dita o nosso caminho, ela dita o nosso rumo. E quando eu falo da pecinha de quebra-cabeça, se você sabe o que você quer ter aqui no final, na hora do fazer, você vai juntando as pecinhas certas que vão contribuir para o teu ter. Por exemplo, se eu quero, deixa eu falar aqui de novo no outro curso, eu quero o curso de informática, né? Se eu quero ser bom lá na área de informática, e aparece a oportunidade de eu fazer um curso de, sei lá, vou viajar aqui, um curso de AutoCAD. É tecnologia também, mas acredito que está mais ligado ao pessoal do técnicos em edificações. Será que esse pessoal da informática, essa pessoa, por mais que ela ache o AutoCAD interessante, que, nossa, deve ser legal aprender, deve ser estimulante, criativo, porque até onde eu sei falam que é bem complexo aprender esse curso. Não sei se eu acredito que eu estou certa. Mas aí, será que é uma pecinha que vai juntar para esse quebra-cabeça? Ou vai aparecer um curso muito similar, mas eu quero fazer informática numa área X. E aí vem um curso que é similar. Você vai saber fazer escolhas e trilhar esse teu caminho. Mas o primeiro ponto é o quê? É ser. Quando a gente pensa ao contrário, que a gente já quer chegar direto lá no ter, sem ter esse caminho, sem ter essa internalização, o que acontece? Acaba tendo a frustração. E às vezes esse ter, ele pode estar muito relacionado mais ao resultado financeiro. Eu quero ser, no meu exemplo de palestrante, eu quero ser palestrante porque eu quero ganhar, sei lá, 5 mil reais por palestras. Mas se eu não fizer essa construção e eu não tiver essa conexão comigo no meu interior, por que ser palestrante é importante para mim? Que de repente a motivação mais adequada seria poder impactar as pessoas, levar conhecimento, contribuir com o conhecimento das pessoas. Esse ter o financeiro seria uma consequência. Agora, se eu vou direto por um ter, às vezes por um status, ou porque alguém está tendo, ou porque está na moda, e aí eu não faço o caminho correto, o que acontece? Eu acabo me frustrando. E aí entra no quê? Na ilusão. Então, o primeiro caminho para a autoliderança, o primeiro ponto é o ser. Então, de hoje em diante, sempre pense, eu vou ser o primeiro a acreditar em mim. Se é para vender esse livro, se esse livro vai ser eu vou ser o primeiro a vender e vou vender muito bem. Vou colocar esse impacto. Alguém queria comentar ou foi uma interferência de fala ali? Fiquei na dúvida. Acho que foi uma interferência. Eu acho que foi uma interferência que estava ligado o microfone. Então tá. Eu só falei para terminar o raciocínio ali. Gente, então, o primeiro recado para hoje é esse, né? É a gente poder acreditar e a gente poder entender que
as circunstâncias que vierem no caminho, se eu tenho essa meta clara, eu vou administrando. E aí agora, para a gente continuar nesse caminho da autoliderança, eu queria que você pensasse o seguinte: bom, se eu tenho esse objetivo, se eu tenho algo que eu quero alcançar, quem sou eu nesse momento? Como que eu tenho cuidado do meu dinheiro? O que eu tenho feito nas horas vagas? Será que eu estou utilizando as horas vagas também para somar lá no meu sonho? Estou usando de repente para recarregar minha bateria, ok? Mas como é que eu tenho utilizado o meu tempo? O tempo é o que vai fazer o grande diferencial para a gente chegar ou não lá no nosso objetivo. É como a gente utiliza esse tempo. Que conhecimento que você tem acessado? Quais pessoas você tem andado? Eu imagino que depois que você começa a fazer o curso, você convive com as pessoas ali do teu curso, quantas amizades, quantas trocas de experiência você fez? E o quanto que é gostoso a gente estar num grupo que está falando a língua parecida, não é gostoso? A gente quer estar cada vez mais junto com essas pessoas. E aí tem um ditado que se fala muito, né? Que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente anda. Então, quer dizer, se eu começo a andar com pessoas que leem livros, com 5 pessoas que leem livro, provavelmente eu vou ser a 6ª. Se eu começo a me entusiasmar a andar de bike, que está tão no auge hoje em dia as pessoas andarem de bicicleta, e eu começo a andar com pessoas que andam, eu vou acabar sendo desse grupo também. Então também é um cuidado. Com quem que eu tenho andado? Quem sou eu hoje? E o que eu tenho feito? Será que eu tenho administrado os recursos que eu tenho perto de mim hoje? Aí eu entro com a liderança de mim mesmo. Será que eu estou sendo líder de mim mesmo o suficiente para eu conseguir alcançar os meus sonhos e meus objetivos? Ou eu estou deixando que isso venha sendo abatido e sendo derrubado aí no meio do caminho? E aí agora, se eu tenho ideia de quem eu sou, eu também posso ter a ideia de quem eu quero ser. Quem eu quero ser lá na frente? Como que eu posso sair do automático? Como eu falei para vocês, antes, quando eu não tinha esse conhecimento, eu vivia no automático. Eu queria ser uma boa aluna, eu era uma boa aluna. Eu queria ser uma excelente profissional, eu era uma excelente profissional. Só que eu não tinha uma amplitude para pensar, às vezes, mais longe, para pensar a médio, a longo prazo, para entender que o que eu estava fazendo nesse momento, ele ia impactar lá no futuro. E é isso que eu quero trazer para vocês. Que independente do tamanho do teu sonho, independente de onde você está, não são as circunstâncias que vão gerar isso. Por isso que eu trouxe o exemplo 2, aonde mesmo começando do zero a vida, dormindo num galpão, com esse objetivo claro, ele chegou a ter a empresa dele. Mas e se ele nunca tivesse vontade de ter uma empresa? Será que ele tinha tido? Ou se ele pensasse, na minha família ninguém tem empresa. Capaz que eu vou ter uma empresa. Aí o que estava acontecendo? Onde é que estava a parte da crença? Não teria acontecido. Então, quer dizer, se você não projeta, se você não se permite acreditar naquilo, aquele caminho não vai ser criado. Então, isso é bastante importante. Então, aonde que você quer chegar? Qual que é o objetivo? Quais exemplos, de repente, você pode estar seguindo? Que pessoas que pode estar te inspirando? E aí você pensar, não são as circunstâncias, então, que vão te levar para aquele objetivo. E aí, com essa questão aí tendo essa clareza de onde eu quero chegar, você pode pensar assim, bom, com a minha vida que está acontecendo hoje, o que eu posso tirar da minha vida hoje que não está contribuindo para ser aquela pessoa que eu quero ser? O que eu posso inserir na minha vida? O que eu posso trazer? Será que algum livro ali que de repente a Eliane vai indicar já pode ser algo que eu possa inserir, que pode fazer diferença? Será que assistir uma aula, de repente no Instagram, no YouTube, que a gente vê tanto conhecimento, pode fazer diferença? E o que você está fazendo hoje que tem a ver com o teu sonho, com o teu objetivo, que você pode reforçar? Às vezes você está fazendo um curso, sei lá, um curso de inglês, e tá chato esse curso de inglês, eu não gosto tanto desse curso, mas o curso é importante. E aí você pode entender, não, mas vai trazer um reforço positivo, porque o inglês vai fazer parte do teu sonho. Por exemplo, para trabalhar com informática, eu acredito que seja bastante importante conhecer o inglês. De repente, se alguém vai querer ser programador, o conceito é tudo em inglês. O ensinamento vem em inglês. Então, quer dizer, se eu tenho um objetivo claro, eu vou colocando aí vou trazendo as pecinhas ali para isso chegar. E aí você vai avaliando quais são os hábitos, os costumes, as habilidades que você tem, os comportamentos, tudo isso que você pode inserir. Aí você vai quebrando coisas para inserir coisas novas, entendendo assim, que sempre que a gente quer ir para um próximo nível, a gente precisa trazer conhecimento diferente, porque o conhecimento que a gente tem até agora trouxe para nós nesse momento. E aí como é que a gente segue
para um próximo nível. Então, a partir do nosso exemplo, a gente vê o quê? Que a partir do que a gente pensa, a gente vai realizar. E o que a gente realiza vai ter a ver com o resultado que a gente vai ter. Agora, deixa eu perguntar lá para a Simone, né? Simone, pela pergunta que você... Não sei se ela está aqui ainda, deixa eu ver, eu não vejo. Simone, como que nós podemos falar um pouquinho mais do teu assunto agora? O que você me diz do que a gente falou até agora? Tem que ter muita persistência. Tem que ter fé em si mesmo, né? Mas a partir do que eu falei agora, se tornou um pouco mais possível alcançar esse sonho do que estava antes? Deu uma clareada aqui nas ideias, um estalo de novas oportunidades que eu posso tentar e não estava buscando. Legal. Que é o quê? Justamente a autoliderança. Ó, gente, vamos bater palma quietinho aí pra Simone. Vamos bater palma pra Simone, que legal. Que é justamente o quê? A autoliderança. Se a gente pudesse, a Simone me permite aqui, Simone, a gente fazer um paralelo. Se a gente pegasse, ó, gostei das palmas, essa palma foi inovadora, Luiz Carlos. Clap, clap, clap. Foi inovadora, gostei. Olha o caminho diferente, caminho da tecnologia, muito legal. Então, se a Simone me permite, Simone, aqui nós conseguimos, pelo exemplo dela, exemplificar onde ela saiu de uma crença onde a circunstância mostrava que era difícil e talvez seja desafiadora, né? Vamos trocar o difícil por desafiadora. Mas quando você falava que a circunstância é complicada, que às vezes eu tenho família, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando num contexto do não dá, não é possível. Porque às vezes eu tenho filho, eu tenho, né, marido, enfim, eu tenho uma situação que é complicada, mas eu estou me colocando no contexto do não dá. Quando a gente fala que a gente precisa... Né? Hã? Diga. Repete para nós que cortou. Acho que travou lá, né? Então, fica no contexto do não dá. Então, será que tem autoliderança no primeiro exemplo que ela trouxe, a primeira fala dela? Então, acaba sendo o quê? A gente acomoda, né? Acomoda. Então, acomodado. Fica vítima das circunstâncias, né? Tá travando. E agora, quando ela já veio com essa visão, ela veio a visão do quê? Eu tomo a rédea da minha vida. Eu faço aquilo que precisa ser feito, dentro do que eu posso, da condição que eu tenho, do momento que eu tô, com o passo que eu tenho, com a circunstância que eu tenho. E aí acreditando que sim, você se movimentando, o universo ele é maravilhoso para trabalhar a teu favor. Então quando a gente gera um movimento, eu tenho certeza que tem uma energia muito grande junto com a gente que vai movimentando. E aí de acordo com a espiritualidade de cada um, a gente também pode trazer essa acreditar em Deus também, né? Como filhos de Deus. Então se a gente é filho de Deus, o mundo está preparado para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha resultado. E os desafios é que vão fazer a diferença, porque a gente cresce a partir desses desafios. A nossa jornada ela vai se tornando cada vez mais forte a partir disso. E vai ficando mais leve. Então eu fico muito feliz, Simone. Obrigada por você partilhar aí com a gente teu desafio. Eu acredito que o desafio da Simone é o desafio de cada um de nós, né? E a gente exemplifica aí pela história dela. Qual curso que a Simone é? Administração. Administração. Bacana. E olha o campo grande que a administração tem. Gente, eu deixo aberto aí para mais perguntas que vocês tenham. Então, a ideia realmente foi trazer essa inspiração para vocês. Se vocês saírem daqui com o entendimento de que acreditar em você mesmo faz toda a diferença para a autoliderança, nós já ganhamos a nossa noite. Que esse acreditar seja aqui, sabe? Aqui dentro, assim, que gere aquela garra, aquela energia, aquela força para dizer assim, independente de como eu tô, e outra, eu tô num curso, tem outras pessoas, aonde eu posso encontrar apoio? Como que os professores podem também me dar apoio? Então, realmente buscar essa rede de apoio, mas você ser aquele que é a peça principal. Você tem que ter a autoliderança, senão às vezes a gente acaba também sendo vítima da circunstância. E às vezes a gente tem dó da gente mesmo. Então a gente pode até ter um dozinho da gente mesmo, às vezes a gente merece um dozinho, mas dá uma passadinha de mão na nossa cabeça e fala assim, tá bom, Eliane, agora, beleza, Eliane, já deu, agora...
Porque assim, gente, não tem, se a gente não fizer o nosso movimento, não vai, né? Você pode olhar para um lado, olhar para o outro, para teu pai, tua mãe, teu marido, mas o movimento é nosso, não tem jeito. E aí a gente vai... Você tem que começar, né? É você que tem que ter a iniciativa. Se você não acreditar em si próprio, ninguém mais vai acreditar. Né? Então, olha aí, pessoal, a Prof. Janei não fala tanta besteira nas aulas, viu? Como eu sempre estou falando, que vocês têm que acreditar em vocês, que vocês têm potencial, que não pode desistir no primeiro obstáculo. Olha aí, ó, viu? Veio a calhar a fala da Eliane aí. E professor não pode perder a oportunidade, né, de reforçar. Que o meu apoio. É isso aí, gente, é muito bom. E o que melhor do que ter um professor inspirador? Aquele professor que vocês vão lembrar, professoras que vocês vão lembrar daqui 1, 5, 10, 20 anos. Porque é justamente esses momentos, essas conexões é que vão fazendo toda a diferença para chegar lá. E aí, se você talvez tenha uma dificuldade maior, não existe em procurar ajuda. Procure um profissional que pode te ajudar, às vezes um terapeuta, um psicólogo, um coach, enfim. Os livros trazem tanto conhecimento, é uma pessoa... Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, ó. Um livro que trabalha bastante autoconhecimento, trabalha a questão de sabotadores, é esse livro aqui de Inteligência Positiva. Eu posso mandar depois para você as fotos, Janei, se você quiser, alguém quiser saber, perguntar para a Janei lá. Eu vou pôr no meu Instagram também. Então, é um livro que vai te ajudar a trabalhar com autossabotagem, com aqueles pensamentos que vêm e te afetam. Então, tem muito recurso. Esse livro aqui, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, é um livro muito forte com relação ao autoconhecimento, te ajuda a entender sobre o teu perfil, sobre as tuas tendências de comportamento. O que eu tenho dentro do meu comportamento que está me sabotando e eu quero tirar? Aqui você entende o teu perfil. Aqui é como se ele traduzisse aquilo que a tua mente está fazendo. Ah, mas eu estou muito atribulada, eu não estou conseguindo aproveitar meu tempo de uma forma adequada. Esse livro aqui é extraordinário, A Tríade do Tempo. É um livro que faz você pensar no teu tempo de uma forma estratégica, como eu estou colocando aqui. Como eu estou aproveitando o meu tempo para me ajudar a chegar no meu objetivo? Quantas rodas de conversa será que eu estou tendo, ao invés de, às vezes, eu estar ali trilhando o caminho para o meu resultado? Será que eu não posso diminuir um pouquinho essas rodas de conversa para buscar um objetivo? E vocês que estão aqui, gente, sexta-noite, quase 21 horas, vocês já estão trilhando esse caminho da autoliderança, vocês já estão buscando esse diferencial. E aí tem 2 livros que eu acho muito legal, que é de abertura de horizonte na mentalidade, que é O Segredo da Mente Milionária. Então, Mente Milionária, entendendo que ele fala, a primeira parte desse livro, que são acho que 55 páginas, a primeira parte, é tudo sobre mentalidade, tudo sobre padrão de comportamento. E depois, nas outras 50, ele conta como que ele foi construindo a jornada dele para ele alcançar mais resultados. E é legal você olhar essa questão do milionário, porque não sei se acredito que tem muitas pessoas como vocês que vêm de uma família simples como a minha. E a gente, quando vem de uma família muito simples, às vezes a gente não tem nem parâmetro para a gente pensar maior, pensar grande. E como vocês já viram o ditado que sonhar grande, sonhar pequeno dá na mesma? Então a gente vai buscando essas inspirações e de repente assim, milionário não sei, mas o que eu posso ganhar de conhecimento nessa construção? E se eu me tornar milionário, por que não? Tá bom também. Quantas pessoas eu posso ajudar com o meu crescimento, com o meu sucesso, né? Com a minha realização? E agora, esse é um livro que eu diria assim, que de todos, se eu for escolher um, leia esse aqui. Se tiver que escolher um, ou o primeiro, O Mito do Empreendedor. Porque vocês estão saindo para o mercado de trabalho amanhã ou depois, e vocês viram o quanto que aumentou a quantidade de pessoas que empreendem ou que montam o seu próprio negócio? Está sendo um boom. E cada vez isso vai ser o profissional do futuro. Nós vamos chegar, pelos que se falam, os estudos, num ponto que vai diminuir muito essa questão de contratação por carteira assinada. E vai muito por contratação de serviços autônomos. E aí você vai ser o líder aí da sua carreira, da sua jornada. E esse livro, ele traz os 3 papéis que a gente acaba desempenhando quando a gente está na frente do nosso negócio. E é legal porque ele já vai abrir o horizonte para você. Porque muitas vezes a gente monta o negócio em função do conhecimento técnico que a gente tem. Só que daí, naquela frase que eu falei, o conhecimento técnico nos leva a montar o negócio. Mas não é o conhecimento técnico que vai nos levar adiante, a manter esse negócio.
São outros papéis que a gente precisa desempenhar. Nossa, é um livro assim extraordinário para trazer essa visão. E ele vai contando como se fosse uma história, um enredo bem bacana para a gente ler. Então, quer dizer, olha quanta coisa a gente tem para nos ajudar a melhorar. Então, eu falei aqui de autoconhecimento através dos livros, eu falei da questão da mente, de autossabotagem. O que é autossabotagem? Sabe aquela voz que vem igual como se ela fosse tua amiguinha e ela fala assim, mas você já trabalhou tanto hoje, vai estudar ainda? Aí você olha no Instagram, alguém escreve assim, sextou, e bota uma cerveja lá. E a vozinha fala, mas você também merece. Daí você pensa assim, mas eu tenho que ir lá assistir uma palestra que a professora Janete chamou. Depois ela vai pegar no meu pé, deixa eu ir lá. E daí você vem dividido aqui para a palestra, né? Ou não, ou vem e fala assim, bom, já que sextou, a Eliane tá aí, os professores tá aqui, vamos lá, vamos embora, vamos mergulhar de cabeça nesse negócio, vamos aproveitar. Opa, maravilhoso, foi tua mente sábia que te tirou da roubada. Porque a mente sabotadora, de repente, tinha te levado lá para a roubada. E aí você fala, tua mente sábia chega e fala assim, eu mereço mesmo, mas eu vou assistir a palestra, eu vou me absorver de conhecimento, depois eu vou cestar tranquilamente. Então, quer dizer, é você driblar a sua mente, porque às vezes ela se faz de amiga. Como ela vem e fala assim, mas Eliane, teu pai era motorista. Como que você vai pensar de repente em ter uma empresa tua? Mas o que eu vou fazer? Eu vou honrar as minhas raízes em primeiro lugar. Que orgulho que meu pai era motorista. Vou honrar as minhas raízes e a partir delas vou falar, bom, dentro das habilidades que eu tenho e esse sonho que eu quero alcançar, o que eu vou pôr no meio aqui? Quais são as pecinhas que vão montar esse meu quebra-cabeça? E aí eu vou atrás, acreditando em mim, usando o tempo a meu favor, entendendo que esse tempo vai nos ajudar. E aí, nesse decorrer, eu vou lidando com pessoas, eu vou aprendendo a cuidar do tempo, mas nada vai substituir a tua clareza de onde você quer chegar. E aí, pra gente já ir encerrando, eu quero trazer um vídeo aqui, mas também quero abrir para perguntas. Eu acabei fechando aqui, mas eu já vou fechando a guia. Deixa eu pegar o link aqui, pra gente fechar com o assunto que a gente mais falou hoje. Porque no Meet ele só vai passar aqui no online, né? Eu tenho que colar aqui. Peraí que não deu certo. Na guia do Google. Do Google, né? Que a gente fez o teste lá. Aham. Acho que já deu aqui. Deixa eu colocar no pause aqui. Peraí que eu tenho que me concentrar aqui para usar o Meet. Eu tava procurando lá embaixo de novo. Gente... E aí, então a primeira coisa, acreditar em você e pensar o seguinte, bom, o que me trouxe até aqui, por mais que essa frase é meio doloridinha, tá? Mas ela é muito real. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. O que vai te levar para o próximo nível? Aquilo que você acrescentar de diferente. E primeiro, escolher qual é esse próximo nível que você vai chegar. E aí, então eu vou compartilhar agora um recadinho bem curtinho de um cara que eu acho que vocês conhecem bem, né, Janê? Acho que a galera conhece bem esse cara. Vai brilhantar a nossa noite aqui. Vamos ver se vai sair o som certinho aí, ó. Então vamos deixar esse recado aqui para vocês. Com a ajuda de minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Se me perguntar, achas que um jogador... Eu acho que sou um jogador completo. Jogo com os dois pés, faço gols com a cabeça, faço gol com o pé esquerdo, faço bate livres, bate penaltis. Acho que sou um jogador completo. E aí, deu para ouvir o recadinho do Cristiano Ronaldo? Travou um pouquinho, né? Mas aí é pra gente fechar com chave de ouro, pra gente ouvir de alguém que tem esse como um lema e a gente vê isso na prática, vê isso como um resultado. Então eu quero deixar aberto se vocês quiserem fazer perguntas. Eu vou deixar o meu contato aqui também. Quero convidar vocês a me seguir. Então toda semana eu faço aulas ao vivo no YouTube e no Instagram.
Então, deixo o meu obrigado, mas eu vou abrir para perguntas ainda, mas eu quero deixar fechada essa fala aqui, então, deixo o meu obrigado. Obrigado pela atenção de vocês, pela participação até agora. E aqui eu deixo o meu contato para vocês. Então, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Tem como vocês se inscreverem também para as aulas ao vivo através do Instagram. E também é uma forma aí da busca do conhecimento, né? Uma forma de se apropriar desse conhecimento. Sempre estou falando de liderança, de comunicação e de comportamento. Então, deixo o convite para vocês lá. Eu sempre estou te seguindo. Ah, é? Que bom, Maria Cândida. Fico muito feliz. A Simone também falou que está te seguindo. Eu vi que a Vanessa também hoje curtiu lá a tua live sobre liderança da DADM também no Face. Joia! A Vanessa segue no Insta também. Gente, então Eu já assisti. Assistiu? Que bom! Então eu deixo o convite para vocês. Lá no Instagram tem a bio, né? Que tem um link. Aí no link da bio você consegue se inscrever para aula ao vivo e vai cair direto lá no Telegram. E daí no Telegram eu tô colocando infográficos com os resumos das lives e também você fica sendo avisado. Então toda quinta às 18h08 tem um conteúdo novo aí que eu realmente preparo como uma aula mesmo aí pra gente compartilhar. Que bom, fico muito honrada aí com a participação de vocês e a gente tá aqui juntos. Agora alguma pergunta a mais? Já vamos pro sextou? Como é que é? Eu já deixei o caminho engatilhado aqui, né? Você já me deixou mais animada para mim acreditar em mim mesmo, porque era uma coisa que, igual, tipo, é o que tava faltando, entendeu? Então, eu não acreditava, falei assim, por que eu vou fazer uma coisa se eu não, entende? Ou a pessoa pega e chega assim, mas você vai fazer isso? Não vai dar certo. Então, daí você pegava e já desanimava e não ia correr atrás do que você queria. Então, eu já tenho outros planos, já tô seguindo, semana que vem tô fazendo um outro curso. E é isso que eu vou fazer. Show. Porque sabe o que é legal que a Maria Cândida trouxe? E, gente, eu me emociono, eu me conecto muito com pessoas, eu acho que eu tô na profissão certa, porque vocês vão falando e eu vou sentindo, né? E aí é uma coisa legal que a Maria Cândida trouxe, principalmente pro lado profissional. A gente também tem que cuidar, às vezes, com quem a gente conversa, porque às vezes a pessoa, na melhor das intenções, inclusive nosso papai e nossa mamãe, na intenção de nos proteger, eles vão dar os conselhos para nós de acordo com o ponto de vista deles. Então, de repente, alguém que nunca empreendeu e você vai lá perguntar para a pessoa o que ela acha, ou alguém que nunca foi técnico em agronegócios, eu tô com vontade de fazer esse curso, a pessoa vai olhar, agronegócio, mas lida com o que esse negócio aí? Então, aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes não é por maldade. Ou, faz uma coisa, sei lá, que é mais conhecida, a pessoa vai falar. Então, o teu sonho você tem que preservar, porque é o teu ponto de vista, é você que está olhando. Eu gosto de dizer assim, cada um tem um óculos pelo qual ele vê o mundo, de acordo com as suas experiências, que a gente chama de mapa mental, né? Com as suas experiências, sua história, e a partir desse mapa mental, você vai fazendo as suas escolhas. Você pode compartilhar para pegar experiências, mas aí você filtra, porque também é legal a gente pegar pontos de vista diferentes, mas a gente filtrar e compartilhar com a gente. Também a gente ser muito autorreferente também não. Joia, eu evito a palavra não, outra pessoa tinha colocado ali que inspirou para a vida e para o profissional, é isso aí, porque é da vida, é da nossa energia de vida que vai chegar no nosso profissional, né? Não adianta a gente querer só ser um bom profissional se a gente não tem energia, não tem carga, não tem cuidado com a nossa vida pessoal, como é que a gente vai levar isso para o profissional? Tudo que você colocou aí, acho que foi bem bacana, né? Para todos nós. Eu não faz muito tempo que eu fiz um curso de Theta Healing, o básico, né? Por enquanto não atuo profissionalmente, mas já estou me preparando para um futuro de estar clinicando e como eu iniciei psicopedagogia também. Olha só! Então, terminando pedagogia agora, que é uma coisa que eu jamais imaginei em fazer. E tudo que você colocou aí serve assim, para a gente ver que é necessário você buscar o teu conhecimento e saber para que lado você quer ir, né, na tua profissão. Eu sou professora de coração, de paixão, porque quis ser professora.
Mas o curso de matemática, para mim, chegou num ponto que, para mim, eu vi que não bastava. Eu tinha que buscar algo a mais. Então, fui buscar pedagogia. A partir da pedagogia, os horizontes se abriram. Então, hoje eu busco a psicopedagogia também. E tudo que você falou de conhecimento, a gente sempre fala para o aluno, eu tenho sempre uma frase que eu uso com eles, que o conhecimento não pesa. E é uma coisa que ninguém tira. Então, hoje, eles estão fazendo um curso de administração ou edificações, né? Ou seja lá, o curso informática, enfermagem. Mas eles não podem se deter somente naquele conhecimento que eles têm ali na sala de aula. Hoje o horizonte é grande, é amplo, eles têm várias oportunidades, vários cursos que eles vão agregando. Porque às vezes a pessoa, você colocou ali, vou fazer enfermagem, a outra, eu também vou fazer enfermagem. Aí tem aquela perguntinha assim, por que para um o sol brilha e para o outro parece que ele fica ofuscado, né? Por quê? Porque a pessoa que gosta, que quer, ela vai se dedicar, ela vai atrás, ela vai buscar de como ela chegar a atingir o sonho dela. Né? E enquanto você ficar parado, às vezes se lamentando, colocando empecilho em tudo, a gente não consegue chegar. Fácil não é. Não é fácil mesmo você realizar um sonho. E o desafio tem que estar presente. Porque senão as coisas se tornam sem graça, você conseguir as coisas fáceis, não tem o mesmo sabor, né? E geralmente a pessoa que aceita um desafio, ela vence o desafio e ela vai à procura de outro desafio. E é assim que a gente vai atingindo todos os objetivos, tudo que a gente quer na vida. Né? Sem trabalho, sem aprendizagem, nós não conseguimos. Então, assim que a tua fala gostei, eu acho que abriu muito aí o horizonte dessa piazada. Aqui tem participante de 15, 16 anos, né? Até 30, 20. Então, é bem diversificado o teu público hoje aqui. Que bacana. E eu acredito que uma das mais velhas aqui sou eu mesmo, né? Eliane. Você falou a idade ali, eu fiquei bem quietinha, pensei, deixa que as duas se entendam. Eliane, mas se me permite, mas olha que bacana, gente. Eu falei ali da idade e eu falei, né, que nada precisa ser empecilho. E olha que lindo a gente fechar com esse exemplo da Eliane falando lá. Eu passei lá pela matemática, pela pedagogia, gente, sempre se permitindo diferente, sempre se permitindo novo. E agora o Theta Healing, que deve ser maravilhoso. Pelo que eu conheço, eu não cheguei ainda a estar próximo dessa técnica, mas eu já ouvi falar. Sou fã das terapias, eu acho assim extraordinário como eu me beneficiando para o meu desenvolvimento pessoal. Então, olha que exemplo chave de ouro que a gente termina. Quer dizer assim, que não, como eu falei antes, não são as circunstâncias que vão determinar o teu resultado, e sim as tuas ações. E as tuas ações dependem das escolhas, né? A escolha porque tem que fazer a escolha. Para a Eliane decidir fazer um Theta Healing, fazer psicopedagogia, ela precisou abdicar. Ela precisou direcionar o recurso financeiro, o recurso tempo, ela precisou se ausentar da família, ela precisou equilibrar com a direção ali da escola para não afetar, para não impactar o que ela já tem de bom, que ela já vivencia. Então, quer dizer, é um equilíbrio, é um malabarismo, mas ela conseguiu por quê? Porque está claro o objetivo dela. Então, muito bacana, olha, somou grandemente. Devolvo a palavra para ti agora, mas é que eu queria aproveitar esse momento aí para a gente contextualizar com o que a gente falou. Para dizer para nós, cara, nunca é tarde, eu posso ter 15 anos, eu posso ter 60, 70. Hoje em dia as oportunidades são muito grandes, a questão é a gente estar aberto. E aquilo que eu falei, gente, da espiritualidade, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito forte o quanto que o universo conspira ao favor de quem sabe onde quer ir. É muito forte. Quando eu digo universo, porque eu falo que ocorre uma conjectura de fatos, você encontra pessoas, você, sei lá, não tem dinheiro, aparece alguém e resolve alguma situação ali para você, surge uma vaga não sei da onde para aquilo que você queria. Então, claro que é com a mão de Deus ali,
Mas eu digo universo porque é como se fosse uma sinfonia que vai se organizando. Então confie realmente, acredite. E quanto mais você acreditar e mais você mantiver aquelas áreas da tua vida com equilíbrio, como eu falei, lá da saúde, do exercício físico, buscar um Theta Healing ali também para abrir o horizonte. Então, quanto mais você buscar, mais a tua frequência fica elevada, melhor você sintoniza essas coisas aí da sua vida. Então, talvez você não compreenda muito o que eu estou te dizendo hoje, mas talvez você vai vivenciar isso na tua vida, na prática. Quando você tiver uma frequência alta, pode ver, tudo de bom acontece. Se você se permite entrar numa frequência baixa, dá um jeitinho de sair de lá. Escuta uma música animada, vai na tua igreja, faz um exercício, conversa com a professora, desabafa com um colega, mas sai daquilo dali. Você vai ver que a sintonia volta. Então é uma mensagem aí que é muito bacana. Eu realmente falo de coração, porque para mim também, essa questão do estar com pessoas, eu como professora, eu acabei optando, né, não seguir como professora exatamente, mas eu me realizei muito como professora. Eu sempre gosto muito desse contato, de estar junto, de ver as pessoas se desenvolvendo. É extraordinário. Até a professora desabafa com os alunos, de vez em quando. Por que não? Não tem que recorrer aos alunos. Ouçam-me agora. É isso aí, é uma troca, né? É uma troca. Tem uma frase que eu gosto muito assim, ó. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Essa é uma frase que eu gosto de levar quando eu sempre falo muito de comunicação assertiva, que até era um tema aí que a gente ficou dividido para de repente a gente trazer hoje. Mas a gente trouxe a autoliderança em função de tudo que vocês vão ver para frente nas outras palestras, porque essa palestra ela vai ser para dar esse gás para vocês aprenderem muito conteúdo técnico aí de programação, planejamento de vida nos próximos conteúdos, né? Então, por isso que a gente escolheu esse. Mas essa frase eu levo muito, porque se você tem essa visão, muda totalmente a forma que você se relaciona com as pessoas. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Tanto para a tua autoconfiança, quanto para o relacionamento interpessoal. Eu queria perguntar para a Alessandra Ziane se nesse caminho que ela percorreu, ela teve bastante apoio ou não? Apoio? Apoio que ela falou, cortou. Apoio. Olha, Apoio. eu vou te dizer assim. Nessa minha jornada de transição de carreira, eu vou dizer assim, como é que eu vou te falar? Apoio diretamente eu não tive. Eu não tive impedimento, vamos falar assim. Mas eu tive dúvidas, eu tive... Sabe quando você sente que a pessoa não acredita? Porque eu fiz uma transição, então, para vocês entenderem, né? Eu tenho a graduação de Ciências Biológicas, bacharelado em licenciatura, que eu fiz aqui em Cascavel, mas eu sou de Laranjeiras, eu fiz na UniOeste e acabei voltando a trabalhar no frigorífico aí em Laranjeiras, né? Vocês conhecem ali o frigorífico da Globo Aves, na época o frigorífico Porco Belo. Então eu entrei atuando como bióloga, montei laboratório de exportação, depois laboratório de controle de qualidade, e ali eu fui mexendo, fui trabalhando na parte de meio ambiente, me envolvi com todas as áreas da empresa, fui crescendo e tal, depois virou Globo Aves, continuei, depois eu acabei vindo trabalhar no corporativo da Globo Aves aqui em Cascavel, então assim, tava tudo certo, tudo lindo na minha carreira, me orgulhando da minha carreira. O meu maior orgulho, gente, era o desenvolvimento das pessoas da minha equipe. Então, assim, aquela conexão de ver eles crescer, ir para outro setor, ficar com dó porque eles estão indo para outro setor, mas entendendo que era o crescimento deles. Tava tudo certo. Até que, de repente, aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. E eu comecei a me perguntar. Por isso que eu falo, que a gente pergunta o universo, responde. Eu falo, tudo que eu falo, gente, é pela minha experiência. E aí eu começou a não fazer mais sentido. Eu aqui em Cascavel, eu pensava assim, mas... como que pode? Eu me orgulho do que eu faço, mas eu não me vejo aqui a longo prazo. Então, assim, eu não tinha uma definição clara do que eu queria fazer, assim, desenhadinha, com a fotinho pronta. Mas eu tinha o seguinte, eu pensava assim, bom, se um dia eu for mudar de carreira, mas assim, se um dia eu for mudar de carreira, o que eu pensava? Olha só o que são as premissas que eu vou contar para vocês. Eu não vou ter vergonha, eu vou falar a verdade. Uma delas era assim, a mais bonita delas era o seguinte, eu quero trabalhar com algo que faça muito sentido para a humanidade, eu pensava assim. Muito sentido para a humanidade. Eu cheguei a pensar em psicologia, porque eu pensei, trabalhar ajudando as pessoas vai ajudar a evolução do planeta. Mas eu não me via sentada na cadeira de psicologia. Outra coisa, que eu pudesse pintar as unhas e pudesse usar a unha comprida.
sei se alguém aqui tem contato com quem trabalha no frigorífico. Acredito que sim, duvido. É muito difícil que não tenha, né? Porque a minha unha é uma unha boa, não quebra. Sabe aquela unha que a mulherada olha e fala, nossa, que unha boa, que não quebra, não sei o quê. E eu tinha que usar curtinho e sem esmalte. Quando só foram 15 anos. Isso era uma coisa que eu queria. Poder andar bem vestida, assim, com uma roupa confortável, porque lá a gente usava uniforme. Então, essas eram as minhas premissas. Tava tudo certo, quer dizer, importante pra mim. Tava tudo certo. Mas eu não tinha tão claro o que eu queria. E aí, por um momento de dor, uma questão pessoal minha, eu fui atrás de um curso. E aí, eu fui no curso pela minha dor pessoal. E lá foi onde eu descobri o mundo do coaching comportamental. E eu não larguei mais, fiquei perguntando e perguntava pro meu mentor, me informei, queria saber e tal, me desenvolver, assim. Eu falei, nossa, isso aqui vai me ajudar, porque eu tava num momento muito difícil. E aí, ele viu que eu tinha perfil e me convidou para fazer a formação. Só que eu não sabia direito o que era, eu nunca tinha ouvido falar em coach na época, porque agora tá muito conhecido, mas na época não. E aí tinha algumas crenças assim, nossa, mas eu vou largar uma graduação, um canudo. Eu fiz também gestão de micro e pequenas empresas, como graduação pela Unicentro também. Eu pensava, vou largar o canudo, né, a graduação, por um curso que não é faculdade. Então são várias coisas que a nossa mente vai trazendo. E eu fui me informando, fui me entendendo, fui vendo como que era. E aí, quando eu fiz o curso, realmente eu me encantei. E aí, o que eu parei e pensei? Falei, bom, eu tô com 37 anos. Se eu não der uma guinada na minha vida agora, será que mais pra frente eu não vou me arrepender? 15 anos de carteira assinada, se sair. E foi assim, quando eu comecei, eu não tinha intenção de largar o emprego. Quando eu terminei, eu já tinha largado, eu tava em transição para largar. E aí foi assim, eu lembro que uma vez eu falei pro meu marido assim, falei pra ele assim, eu vou sair da Globo Aves. Achando que ia ser assim, tipo, nossa, você vai sair da Globo Aves, né? Falei, ele não falou nada. Eu pensei assim, nossa, nem vai ser tão impactante como eu pensava, mas tudo bem. Fui lá, conversei, combinei com eles a minha transição, afinal eu tinha 15 anos de empresa, fiz a transição tudo certinho, legal. Aí que eu cheguei e falei pra ele, alinhei lá e tal, não sei o que, a minha saída. Ele olhou e falou, quê? Quê? Na verdade ele não tinha me ouvido quando eu tinha falado, não tinha me escutado. Então, assim, dizer que eu fui apoiada, assim, no sentido, vai lá e tal, inclusive pelos meus pais, que é bastante importante, tipo, eles não entendiam direito o que era essa profissão, mas eu tive que apostar em mim, tive que dizer assim, bom, eu tenho clareza do que eu quero, eu vou lá. Eu não podia ficar esperando o apoio das pessoas que não estavam vendo o mundo pelo meu óculos, vocês entendem? E não era porque era maldade ou porque ninguém disse não pra mim, ninguém chegou e falou assim, nossa, você tá louca, não vai dar certo. Porque eu realmente veio muito de dentro aquela decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão muito consciente, assim, sabe? De tipo, tô encerrando esse ciclo e vou começar outro. E com humildade. Porque eu falei assim, bom, se esse ciclo que eu vou começar não der certo, o que me impede de eu voltar atrás? A Eliane, o conhecimento, como a professora Eliane falou, a diretora Eliane falou, o conhecimento vai continuar aqui. E o meu conhecimento de frigorífico, de controle de qualidade, de supervisora corporativa, tá aqui, a hora que se eu quiser pôr ele de volta, eu vou lá e eu tenho certeza que eu restabeleço. Mas eu não vim também com esse pensamento, você tem que queimar a ponta também, né? Você tem que vir para fazer dar certo, você não pode vir pensando assim, qualquer coisinha eu volto, porque os desafios são muito grandes. E aí, de novo, entra a clareza. A clareza vem para te manter no caminho, apesar de. Porque como a diretora Eliane falou, vamos combinando a nossa fala aqui, não vai ser molezinha. Não é também porque você escolheu o Tetra Healing, que é lindo, nossa, é apaixonante, que não vai ter desafio. Porque lembra que eu falei aqui do livro? Uma coisa é ser excelente em Tetra Healing. Outra coisa é tornar isso uma profissão. Uma coisa é eu ser uma excelente Master Coach comportamental. Outra coisa é sustentar isso como uma profissão. Então, exige outros recursos de mim, outros conhecimentos para eu sustentar isso. Então, é muito bacana o que você trouxe, Fabiana. Eu nunca tinha compartilhado isso dessa forma com ninguém. Estou compartilhando hoje. Mas, assim, entendendo que as pessoas que estavam comigo queriam o meu bem, mas eu não poderia, como eu falei, esperar. Então, eu realmente fui. E a minha jornada hoje, se eu falar para você, é uma jornada que ela é um tanto solitária, porque é a jornada do empreendedor. Então, lá eu tinha uma equipe para compartilhar, trazer ideia. Hoje eu até estou planejando estruturar uma equipe aqui também, mas por enquanto eu ainda trabalho sozinho. Eu tenho pessoas que trabalham comigo um apoio virtual, assim, à distância. Eu tenho uma assistente virtual, tem pessoas que me ajudam com edição de vídeo, mas diretamente assim, hoje não, e eu sinto falta disso. Mas
cada vez ter mais clareza onde eu quero chegar. Então, e entender assim, qual é o meu propósito, por que eu tô aqui? Porque olhando o rostinho da Fabiana que eu tô vendo aqui, ó, se eu tirasse um print, tá traduzindo o meu propósito, que é realmente poder contribuir, poder compartilhar. Então, nesse sentido, eu me sinto privilegiada, porque eu tô vivendo aquilo que é importante para mim, mas não quer dizer que não é desafiador. Só que se eu disser que é difícil, aí eu fico desse tamanho. Então eu digo que é desafiador. Porque desafio, você fala, opa, desafio é igual pular de fase no videogame. Desafio, eu vou lá. Agora, se eu falar que é difícil uma fase do videogame, eu vou olhar já com uma careta pro negócio. Né? Então é desafiador. Mas se você tem essa centelha muito forte aqui dentro, ela vai te manter no caminho, vai te manter na jornada. E assim, são pequenas coisas que para mim dão assim, um sinal muito bonito, como esse convite da Janei. Porque por mais que a gente é amiga de infância, a gente não convive há quantos anos, né, Janei? Esse tempo atrás a gente tomou um café juntos, depois de, sei lá, não vamos contar os anos, lembrei, tudo certo. Não é tanto tempo assim, desculpa aí, não é tanto tempo assim. Mas quer dizer, a gente não convive hoje no dia a dia. E de repente ela vir lembrar de mim assim e me fazer esse convite, eu me senti lisonjeada. Então essa é a Eliane. Sabe que é você não perder a tua essência, você dizer assim, o que faz sentido para mim? O que me move? Lembra do ser? Nossa, eu me emocionei aqui. Mas lembra do ser? Isso é o ser. E aí, se eu tenho o ser muito claro, eu vou fazer coisas que têm a ver comigo. Como é que eu ia dizer não para a Janei? Eu não diria não para estar aqui com vocês, porque tem a ver comigo. Eu tenho outros compromissos, como a Janei falou? Sim, eu tenho. Amanhã eu tenho 2 atendimentos, umas 8 e outras 10 horas da manhã. Mas tá tudo bem, por quê? Porque isso tá congruente. O meu ser, o meu fazer e o meu ter. E aí faz sentido. Aí eu tenho energia para vir aqui falar com vocês, sabe? Não sei se eu respondi a pergunta da Fabiana, mas com essa história eu quero deixar também essa inspiração para vocês e dizer assim, bom, o sonho é meu, não é do meu marido, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é dos meus filhos. O sonho é meu. É meu, é teu. E aí você vai criar, vai pegar lá, como eu falei, as pecinhas do quebra-cabeça para montar o teu sonho e aí você vai chegar no teu resultado. E ter flexibilidade, eu achei muito legal no exemplo da diretora, porque, cara, ela falou matemática. Daí ela terminou com Tetra Healing, que é coisa mais linda do que é o ser humano. Né? Quer dizer, a gente está aberto e a gente encontra conexão em tudo. Tenho certeza que se ela for falar, ela vai encontrar uma conexão entre a matemática e o Tetra Healing. Como eu encontro na minha formação como bióloga, lá na gestão de micro e pequenas empresas, no que eu faço hoje. Obrigada. A Simone colocou aqui que é muito inspirador seu compartilhamento de vida, né? Então, eu acho assim que você trouxe muita contribuição para eles, que eles viviam me dizendo assim, prof, eu tô desanimada, eu não vou, não quero mais, e eu sempre incentivando eles, né? E eu acho que isso veio hoje você a reforçar o sonho é teu, né? O objetivo é teu. Então, eu acho que é uma contribuição de grande validade a eles, né? Acho que eles estavam precisando ouvir isso de outra pessoa, não da professora aqui, né? Porque a professora aqui é todo dia falando isso, né? Mas ouvir do outro que está do olhar de fora, né? Que vê o mercado de trabalho, que trabalha com outras pessoas. Então, eu acho que eles estavam precisando realmente ouvir. E, por coincidência, foi a primeira palestra, né? Não tinha outra forma de ser melhor. Agora vocês estão preparados para absorver tudo que vai vir pela frente. E assim, quem sabe daqui a um tempo vocês não me mandam uma mensagenzinha lá no Instagram contando um passo que você deu, inspirado no que a gente conversou hoje. Né? Eu vou ficar bem feliz em saber. Tenho certeza que é uma sementinha que plantou aí e que ela vai reverberar. Sabe o que eu lembrei agora, quando eu falo de apoio? Na hora eu pensei mais na questão familiar. Uma pessoa que apostou muito em mim foi o meu mentor. A pessoa com quem eu fiz a formação. Isso é muito válido eu trazer, porque ele apostou muito em mim. Ele falava, você tem perfil, você dá conta, você vai, você faz. E eu acreditei nele e fui. Eu acreditei nele. Falei, quer saber? Eu vou acreditar que eu tenho potencial e vou embora. E foi o que eu fiz. Então, foi muito bacana. E a minha primeira cliente, gente, surgiu, sabe como? Então, meu filho mais novo estudando aqui em Cascavel, no colégio.
a gente ia mudar, porque inclusive eu mudei de cidade nessa história de mudar de empresa, eu mudei até de cidade, fiquei 1 ano fora de Cascavel. E aí eu fiz uma despedida na minha casa com os amiguinhos mais próximos do meu filho, do Renan, e aí eu conheci a mãe de dos amiguinhos dele. E daí eu comentei com ela que eu estava fazendo essa transição e tal, e ela inclusive ela é da SEAP, então a gente já tinha se encontrado profissionalmente na Globo Aves, numa missão estrangeira e tal, assim, de olhar só. Então ela falou assim, eu preciso desse negócio, a hora que você terminar aí, você me fala. Eu pensei, nossa, eu nem terminei, eu já quer me contratar. E aí, gente, o que é legal? O que eu entendi também? Que a credibilidade que eu tinha na minha carreira anterior, ela veio junto. É uma coisa que eu achava que ia vir tudo do zero. E, por incrível que pareça, não, ela veio junto. E as pessoas continuaram acreditando em mim da mesma forma. E aí ela foi minha primeira cliente. Eu terminei, falei pra ela, ela veio, a gente negociou e a gente fez um processo de desenvolvimento pessoal individualizado com ela. Isso foi muito legal. Mas que bom, fico muito feliz aqui eu tô lendo aqui o chat de vocês, sabendo que fez sentido. Passamos aqui da 1 hora aí que era o previsto, então, Janei, fica a teu cargo aí se você quer também já prosseguir para o encerramento. E eu fico bem contente mesmo de estar aqui, de ter sido essa contribuição hoje para vocês e a gente conseguir ser tão congruente nas nossas falas aí, né? Muito bacana. Hoje eu acho que eles nem cansaram. Se você for até 11 horas, meia-noite, nem sextou para eles. Hoje eles estão boa. Ó, e eu tô tomando um chazinho não, é uma água saborizada com hortelã aí de laranjeiras, tá? Ah, do teu pai? É, que eu falei na live, né? Meu pai, fui lá, cortei, rapei os hortelã dele lá, daí eu cheguei aqui, lavei, piquei os quadradinhos, peguei um pote grande, assim, pra não ficar socadinho, coloquei no freezer, daí dei uma chacoalhada, agora eu consigo ir lá pegar o hortelã e colocar. Isso, gente, que eu falei de honrar as raízes, né? Que eu falei pra vocês, minha mãe foi professora municipal a vida toda. É tão bom quando a gente também consegue honrar, eu falo assim de coração, de uma caminhada, que acho que a diretora me entende quando eu falo isso, né? Dentro dessa caminhada espiritual, isso também faz uma diferença muito grande. A gente ganha muita força na nossa vida quando a gente consegue respeitar e honrar o pai e a mãe. Do jeito que foi, independente se às vezes a gente não convive ou tem coisas, mas assim, só honrar pela vida faz toda a diferença. Professor Luiz quer fazer uma pergunta. Pode fazer, prof. Tá ouvindo? Sim. Foi falado aqui, né? A Eliane falou a questão, né? Como ela é coach. O que a gente deve pensar primeiro quando a gente tem assim 2 caminhos? Uma coisa que a gente ganhe dinheiro e uma coisa que a gente gosta de fazer e não ganha. Porque eu geralmente, assim, uma coisa... Que desafiador, professor Luiz! Porque eu geralmente pego o caminho que eu não ganho dinheiro. Eu faço tudo que eu gosto. Tamo junto! Hoje em dia, aqui em Clermont, até porque a cidade aqui questão de oferta de emprego é bem ruim, aqui por ser cidade pequena, né? Então, assim, eu tenho feito umas 4 coisas aqui. Mas não ganho dinheiro, mas tudo é coisa que eu gosto. Então, eu acho bacana isso. E eu sempre falava, né, na empresa que eu trabalhava, antigamente ganhava bem pra caramba, mas eu sempre falava, a questão de você ganhar dinheiro e fazer uma coisa que você não gosta, ela é um incentivo por um período. Você vai ganhar bem fazendo uma coisa que você não gosta, até que na hora você não vai querer. Ela te incentiva por um período. Por exemplo, as meninas que trabalham com enfermagem, né? Eu sempre falo, é um troço que eu não conseguiria trabalhar em enfermagem e medicina, essas coisas, né? Não por não gostar. Eu não teria um suporte psicológico para, por exemplo, se eu fosse médico, a hora que um paciente morresse, eu ia querer me matar também. Então, eu não teria suporte pagando para isso. Eu poderia pagar quanto fosse, eu não conseguiria ser médico, por exemplo. Né? Mas, então, só queria a tua opinião nisso. O que uma pessoa deve fazer, né? Se chegar nessa encruzilhada entre uma coisa que ganha dinheiro e uma coisa que não ganha dinheiro, mas é uma coisa que você gosta de fazer. Bem desafiador, Luiz. O que eu colocaria para você? Bom, pensando assim como coach, o que eu fosse, né, realmente o que eu faria seria te ajudar
a olhar o teu cenário e você encontrar essa resposta por tua conta, assim, não seria eu que daria uma opinião, assim, dentro do coaching em si. Mas o que você trouxe, o que eu colocaria? Primeiro, que você já deu a resposta quando você falou assim, o incentivo fica a curto prazo. Porque lembra quando eu fui dando meu testemunho e antes mesmo, quando eu falei assim pra vocês, falei, acreditem de verdade em vocês, eu bati no peito, assim, aquela coisa assim de você sentir energia, tem que sair uma gana ali de você, porque as coisas são desafiadoras. Daí você imagina você não tendo esse amor por aquilo que você vai fazer, da onde você vai tirar a energia? Porque o dinheiro, ele vai te dar o estímulo no dia que ele cai na conta, né? Aí depois tem os outros 29 dias, não é assim que a gente ouve falar? Então, eu acredito que o próprio Luiz já trouxe, né, um ensejo essa resposta. Só que, por outro lado, a gente precisa do dinheiro para a gente viver bem, para a gente fazer um passeio, às vezes visitar alguém que está longe, para a gente poder estudar, poder evoluir. Então, talvez se esse dinheiro seja até para ser um trampolim para você chegar no teu objetivo, aí você vai administrar e vai ver se isso é possível. De repente, eu vou ficar 6 meses nesse trabalho aqui que não é o da minha paixão, mas ele vai ser o meu como é que é? Pé e meia, para eu conseguir chegar no meu objetivo. Então tem que ter essa clareza de como é que você vai administrar isso. Esse é um ponto que eu colocaria. Então, assim, entre a escolha, se eu fosse falar para alguém hoje, por exemplo, eu penso assim nos meus filhos, né? Tipo, o André Gustavo, que está no primeiro ano do ensino médio. O que eu falaria para ele enquanto curso? Filho, escolha um curso que você gosta. Claro que tem que olhar essa questão de mercado, mas o que eu penso? Se você escolher algo que você gosta e você quiser crescer, você vai achar o caminho. Na minha visão é isso. Mas uma outra coisa que existe com relação a essa questão do dinheiro é a questão realmente da nossa crença. Da mesma forma que a gente falou lá, a cadeira ela é vermelha, todos nós concordamos, mas ela é confortável, alguns concordaram, outros não. O dinheiro, entre outras coisas, ele também tem a ver com crença. Às vezes a gente tem uma crença, às vezes muito escondida. Eu acho que o Tetra Healing ajuda também a trabalhar isso, né? O coaching, no coaching comportamental eu trabalho essa questão de crença. O Tetra Healing ele também trabalha de uma outra forma, eu não sei exatamente, mas ele quebra crenças também. Que é o quê? Às vezes são coisas inconscientes, do tipo... como seria, tipo assim, eu não posso inconscientemente ganhar mais que o meu pai e minha mãe, como que eu vou ser maior que o meu pai e minha mãe? E às vezes é uma crença que está lá escondida e que te limita. Outra pode ser, justamente, em cidade pequena, às vezes eu não tenho oportunidade. Mas aquilo que eu falei antes, se você colocar uma clareza e dizer assim, conversar lá com Deus, com a tua espiritualidade, e dizer, eu decido que eu quero ter esse dinheiro, eu decido que eu quero ter essa carreira. Será que existe a crença de que é possível ganhar dinheiro naquilo que se faz, naquilo que se ama? Então, fazer essa autorreflexão, o que eu tenho pensado sobre essa questão do dinheiro, sabe? E aí eu volto a sugerir esse livro aqui, professor. Sugiro de olhos fechados para você. Leia esse livro aqui. Como eu falei, as primeiras 55 páginas é só sobre entender como que funciona essa mentalidade aí do dinheiro. Eu li esse livro pela primeira vez em 2011, quando eu morava em Laranjeiras ainda. Foi um divisor de água já naquela época. Só que aqui, naquela época, eu li, realizei coisas bem legais na época e guardei o livro. Eu achei que estava bom já, gente. Por quê? Porque daí eu já consegui, com o livro, eu me movimentei. Inclusive, eu comprei um terreno que é bem em frente à escola técnica. Foi em 2011, a partir de me inspirar por esse livro aqui, tá? Só que daí eu já achei que estava ótimo. Comprei uma outra propriedade também, e aí o que eu fiz? Tava bom, parei ali. Mas eu poderia ter continuado lendo, continuado buscando. Então, aí é a patamar. Por que tava bom? Porque perante o que eu vivia, tava bom. Agora, se eu vivesse no meio de milionários, será que estaria bom? Eu ia ter será que eu consigo mais? Então, eu acredito que são esses dois caminhos, sabe? Você, primeiro, se observar e entender, né, qual que é a ligação real que esses trabalhos têm contigo. Uma coisa muito simples que eu gosto para tomada de decisões, que eu utilizo com os meus clientes, professor Luiz, é pegar uma folha normal, aqui um sulfite, deixa eu aqui uma folha, dividir no meio, tá? E colocar os prós e os contras. Coloca lá, trabalho tal, trabalho 1, você falou que tem 4 que você está envolvido, trabalho 1, prós e contras, aí põe tua visão, esse eu não gosto, mas esse eu ganho X valor, né? Então, o que é pró e o que é contra?
porque daí sai do mental e vai para o racional, ajuda muito a tomar a decisão. E às vezes pode até ser uma decisão, de repente, tomada em família, enfim, em conjunto, se afeta outras pessoas, mas eu acredito que pode te dar um horizonte, tá? E o livro é, sim, Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que vai contribuir, tá? A Cleonice perguntou ali, né, quanto custa para fazer uma sessão contigo? Cleonice, ó, que legal, fico feliz. Novos clientes. Novos clientes. Só que eu não tô vendo aqui qual que é a Cleonice. Eu só tô com 4 pessoas aqui, eu acho que não mexe a tela, né, para ver os demais. 36. Você mas tem que mudar o mosaico. O mosaico teu aí, tem o layout teu da tela. Daí você consegue visualizar. Mas eu não tô achando esse mosaico. Clica ali nas 3 bolinhas. Será que eu tenho que fechar o chat aqui? Fecha o chat, daí vai ter ali do lado do apresentar agora. Agora eu vi. Clica ali, ó. Daí tem alterar layout. Daí você clica no mosaico. Quantas pessoas você quer ver? Nas bolinhas, não tô conseguindo pegar as bolinhas. Ele só tá fechando e abrindo o mosaico. Tá, mas tudo bem. Agora tá, enfim. Não aprendi, Janei. Não foi bom aluno. Tá. Mas tudo bem. Outro dia a gente faz um mix separado para eu te ensinar. Me ensinar. Deixa eu voltar agora no chat para pegar o nome dela, Cleonice. Essa questão do valor, de repente a gente pode conversar, você me mandar uma mensagem. A maioria das vezes a gente trabalha por projeto, sabe? Então a pessoa chega com o objetivo dela, eu escuto, eu converso, entra em contato, a gente conversa, às vezes marca uma conversa online assim. E aí, porque também preciso avaliar se o que ela está trazendo tem a ver com o escopo do que eu trabalho, né? E daí a partir disso a gente faz um projeto, às vezes de um encontro, 3 encontros, mais encontros, sabe? E daí a gente combina o valor, assim. Eu tenho ali alguns valores previstos, né? Mas como varia muito essa questão da pessoa, então acaba variando um pouquinho essa questão do projeto. E se a pessoa quiser, às vezes, um encontro só também, a gente combina. Mas aí vocês podem me mandar mensagem, como eu falei, pode me seguir na rede social ou pegar o meu telefone, né? Eu fico bem aberta aí a receber, a gente conversar. Se tiver alguma dúvida também que eu possa contribuir, fique bem à vontade. Eu também estou para lançar agora uma mentoria em grupo, se às vezes alguém tiver interesse de participar do grupo, justamente para essa questão de mentalidade, autoliderança, liderança pessoal. Também são coisas bem bacanas. No meu canal do YouTube também tem bastante conteúdo lá que vocês podem olhar, podem ir aprendendo. Deixa um recadinho lá, estive aqui, Eliane, te conheci lá na palestra, estive aqui, aí eu respondo vocês. Mas, professor Luiz, me diga, como mais eu posso contribuir? Se eu já te ajudei, se eu posso contribuir com mais alguma fala? Cleonice, então antes do professor Luiz, Cleonice, entra em contato então, tá? Comigo, não deixa de me chamar. Daí a gente já fica com o teu contato, tá? Professor, diga lá. Então, não, mas essa questão aí, tipo, vamos dizer assim, eu já tenho uma opinião formada, seria mais para uma opinião geral, né, pro pessoal, mas eu, assim, se eu não pudesse escolher, né, se eu tivesse que escolher ou ganhar bem ou fazer uma coisa que eu gosto, eu ia escolher fazer o que eu gosto, né? As 4 coisas que eu faço aqui são coisas que eu gosto, então para mim tá bacana, que legal. São coisas que eu gosto também, então eu não tenho o que reclamar, né? Só ali que eu comecei a relação das meninas que fazem lá enfermagem, né, que eu dei o exemplo do médico, tá nada assim contra. Eu tô falando que eu não teria um suporte psicológico para trabalhar com isso, que eu não ia conseguir, né? Eu ia achar que aconteceu tal coisa, foi um problema meu ou foi um erro meu, eu não conseguiria fazer isso. Aí, acho que não é quem faz, mas eu não teria suporte psicológico para trabalhar, não saberia lidar, né? Cada um na sua área mesmo, né? Não adianta, né? Cada um no que sente a aptidão.
E aí, nessa questão que o professor está colocando, nesse trabalho, quando a gente fala do comportamental, né, o coaching comportamental, ele ajuda justamente a gente, às vezes, tirar obstáculos que estão, entre eu e esse sonho que eu estou falando, às vezes tem obstáculos que a gente consegue tirar. E aí a gente vai administrando para chegar lá no objetivo. Ó, o Eliseu colocou, olha que bonito, gente, a fala do Eliseu. Vários colegas falavam para mim, desisto do curso porque eles não aguentariam fazer o que eu faço, trabalhar no pesado e ir estudar à noite. Parabéns, Eliseu. Que seja realmente uma injeção de ânimo aí para você saber que você está aproveitando o teu tempo da melhor forma e assim você vai conseguir atingir teu objetivo. E vocês viram quanto que a mente é a peça-chave, né? Porque o conhecimento, o técnico, como eu falei, ele tá igual para todos. Mas a forma que a gente lida, a pessoa que a gente é frente àquilo é que vai fazer a diferença. Então, mais uma vez, Eliane, eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso simples convite, né? De estar aqui conosco, tá? Participando, dar um aprendizado enorme aí aos nossos alunos, né? A nós, professores, a todos que estão participando. É um conteúdo que chama a atenção de todo mundo, que interessa a todo mundo. Acredito que todos realmente gostaram, né? Porque já estão me mandando mensagem no WhatsApp ali que tá show, então todo mundo gostou. Eu não sei se a Adire quer falar alguma coisa. Só agradecer, né, mais uma vez, pela participação da Eliane e falar o mesmo que você. Eu fechei aqui a câmera porque meu celular não parava de buzinar. Pessoas que viram hoje no Face pedindo se é só para os alunos da escola ou se eles podem participar também. Então, né? Então, muito obrigado, né? E a Janei, já logo que foi falado em fazer um ciclo de palestras, ela já falou, mas eu tenho uma amiga assim, eu vou procurar ela. Você foi a primeira mesmo que ela, né, que a gente conseguiu. E muito obrigado, de coração. Nos ensinou muito hoje. Que bom, gente. Que honra, hein? Que bacana. Certamente eu vou te incomodar ainda muito mais em próximos anos aí. Pode, não é incômodo nenhum. Gente, eu gravei a palestra, estava aqui anotado para mim falar para vocês no começo, eu acabei esquecendo de falar. Eu gravei a palestra, daí eu vou ver como é que vai ficar. Eu coloquei uma câmera, um computador com uma câmera extra aqui. Eu vou ver como é que vai ficar a gravação e daí eu vejo com a diretora se ela me autoriza a publicar ela. De repente eu posso publicar no Facebook, no Instagram, no YouTube e a gente vocês poderem olhar de novo, assistir novamente. Por mim tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que os demais professores também não. E os alunos eu acredito que não tenha problema, né? Porque quanto ao uso de imagem, por exemplo, quando eles fazem a matrícula, eles já assinam, né, o termo lá. Uhum. Então, é para uso pedagógico, né? É para fim pedagógico. Só que daí o jeito que eu coloquei para gravar, não vai aparecer, só vai aparecer eu, não aparece vocês. Não aparece o chat ali. Não, nem o chat, Janei, porque eu fiz assim, ó, eu peguei um outro notebook e coloquei uma câmera virada para mim. Justamente para não aparecer, para não expor mesmo, sabe? Então vai aparecer talvez só a fala que nem não conseguiu gravar por ali igual a gente fez hoje à tarde? Não consegui. Daí eu coloquei dessa forma, só para pegar a minha fala. Então que nem vai aparecer a fala de vocês, mas aí também não expõe mesmo assim, né? Vai aparecer só vocês falando e eu aqui escutando vocês. Mas eu vou ver como é que vai ficar, se vai ficar boa a gravação, daí de repente eu coloco no YouTube e eu passo o link pra Janei. Olha que lindo ali. Eu vou querer ficar até meia-noite ouvindo essas mensagenzinhas aí. Vamos levantar a tua autoestima também. Mas eu fico bem. Nossa, eu fico lembrando quando eu era professora. Gente, ser professor é maravilhoso, porque você sempre está ouvindo coisa boa, né? Eu lembro que uma vez eu encontrei um aluno, eu fui professora lá no CAIC, daí de Química, eu adorava dar aula de Química.
E aí, uma vez eu encontrei ele anos depois, o Luiz Carlos, encontrei anos depois ele, e ele falou assim pra mim, professora Eliane, porque você nunca deixa de ser professora para aquele teu aluno, né? Professora Eliane, eu estava fazendo vestibular, na hora da prova, eu lembrava de você explicando o conteúdo de química, ele disse, e eu passei. Tem coisa melhor que você ouvir do aluno? Então é extraordinário, assim, é uma profissão também que eu admiro muito. Desde criança, né, nos quadros negros lá da minha mãe, acompanhando e vendo, assim, eu sempre quis. Lembra, Janei, os quadros lá que nós brincávamos? Quanta aula eu e a Janei já deu uma para outra. Eu brincava de professora. Desde 6 anos era, né? É. Quer dizer, Mas então tá, acho que encerramos por hoje, né, gente? Obrigadão aí por tudo. Maria Cândida, quero continuar te vendo lá, tá? eu que agradeço mais uma vez. Sempre que tiver oportunidade eu vou estar te procurando, tá? Espero que você tenha um tempinho aí disponível, porque foi ótima a palestra realmente, tá? Show de bola. Olha só, agradecido pelas palavras, excelente injeção de ânimo e autoconfiança. Parabéns. Obrigado, Sandro. O Luiz Carlos, clap infinito. A Vanessa, obrigado pela palestra, amei. Nossa, muito show aqui. Obrigada a todo mundo que colocou aqui, ó. A Eliane Cordeiro também. Obrigadão. Então, a gente saber que contribuiu realmente, que faz sentido. Agora nós ficamos com dó de despedir, né? É verdade. Mas tem que deixar você descansar, né? Já tomamos muito teu tempo hoje. Não, imagina. Foi uma troca, tenho certeza. Então tá bom. Obrigada então, gente. Boa noite.